a gente pensa no nosso país aqui, né, Alexandre, que é um país de dimensão continental, né? O Brasil é muito grande, é muito diverso, né? Quando você pensa aqui em São Paulo, a realidade de São Paulo não é a mesma realidade do Pará, né? A gente está sempre lidando com questões muito complicadas e as pessoas procuram sempre soluções muito simplificadas, não é? E tem sempre aquela questão que o Estado precisa prover tudo e absolutamente tudo. É o que você falou da questão do cobertor curto. É lógico que nós pagamos impostos e nós queremos o retorno disso que a gente paga. Mas eu sei que nós estávamos analisando as questões da justiça, né? Eu me debrucei ali junto com o Alexandre nessa questão do acesso, né? Aonde, quando você para e entende que nem todo mundo tem esse acesso. E aqueles que têm, que é uma parcela que é muito pequena, e eu já vou passar para o Alexandre explicar isso melhor para a gente, isso tem um custo muito alto para todos nós como sociedade, correto? Ela é perfeita a tua análise. Só para a gente recuperar e construir um raciocínio em cima do que você falou. Essa realidade tão distinta que a gente tem no país, eu acho que, na minha opinião, é uma das principais razões para a gente ter que rever esse modelo. Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente fala do sistema de justiça como um todo, né? Então, aí deve envolver a polícia quando apura, o Ministério Público quando faz a acusação, a Defensoria quando faz a defesa, a Ordem dos Advogados quando tem os advogados, a Procuradoria quando se posiciona dentro desse modelo, as variadas justiças, a justiça comum, a federal, a do trabalho, a militar. Então, você vê, nós temos um universo de justiça, de acesso à justiça, de sistema de justiça tão amplo e complexo, que ele acaba por si mesmo inviabilizando, muitas vezes, uma boa prestação, cara. Uma boa prestação de serviço. É a mesma coisa que a gente fazer um paralelo com a saúde. Eu acho que é algo muito relevante e importante para a gente pensar como a justiça. A educação, a mesma coisa. Então, assim, eu tenho aqui no Brasil um modelo que prega a universalidade do atendimento. Aí eu posso ter uma pessoa que tem uma necessidade e eu não estou criticando essa pessoa, mas que ela eventualmente tenha recurso e ela descobre um tratamento que é único e multimilionário e ela entra na justiça e ela vai ter direito de receber aquilo. E aquele tratamento, eu não estou querendo analisar e dizer que a vida dela é menos importante do que a de qualquer outra pessoa. Mas, por vezes, aquele recurso que é dispensado para um tratamento único, ele inviabiliza o atendimento de centenas de pessoas. A mesma coisa eu vejo com relação à justiça e a mesma coisa com relação à educação. Eu tenho hoje universidades públicas que me custam, como sociedade, uma fortuna para você manter um grupo muito pequeno de pessoas que terão acesso àquilo, e não estou querendo dizer que isso não é importante de jeito nenhum, só estou fazendo uma ponderação para que a gente possa refletir sobre isso. Em relação aos custos? Custos e entrega para a sociedade e o que isso devolve para a sociedade. Então, assim, eu tenho um curso que eu acho que é super importante, como, por exemplo, de filosofia. Ele tem a sua importância vital para a sociedade, porque é quem pensa na sociedade. Agora, será que esse curso é tão importante, ou tem uma estrutura gigantesca, que muitas vezes inviabiliza eu dar o acesso universal a uma formação básica de excelência para um grupo muito maior? A mesma coisa eu falo com relação à justiça, Carla. Hoje você tem justiças que custam uma fortuna, e o tanto que ela devolve para a sociedade. Eu tenho uma gama de especialização que eu acho que a gente deveria refletir um pouco sobre isso. Eu tenho uma justiça do trabalho que só cuida de relação de trabalho. Aí é uma justiça especializada. Sim, é uma justiça especializada que custa uma fortuna aos cofres públicos e que, se eu fizesse uma análise financeira,
que não deve ser feita de forma isolada, mas não deve ser abandonada, ela tem um custo altíssimo para a sociedade. Então eu tenho hoje, Carla, um modelo que precisa ser repensado. Eu acho que repensar é algo fundamental para que a gente possa manter a sociedade em constante evolução. Então, Carla, você pega, por exemplo, um modelo americano. Eu não sou fã dos americanos, não sou aqueles que gostam de colocar os americanos como o primeiro mundo. Eu acho que a gente não pode dividir as pessoas nessas categorias. Você tem erros e acertos, né? Então, assim, e eu entendo o que você falou muito bem, né? Quando a gente estava conversando anteriormente, que você trazer o que funciona bem num outro país, por que não? Não é? E nesse caso, a gente entende ali, até o Alexandre vai explicar um pouquinho mais essa questão da justiça nos Estados Unidos, como ela funciona, né? Mas no sentido de como é que ela devolve para a sociedade, né? Porque eu acho que esse é o fundamental. O que você entrega para a sociedade é devolver. O que eu estava querendo dizer com relação aos americanos é que eles são muito mais práticos para enfrentar o problema. Eles não têm medo de jogar luz sobre o problema e buscar uma solução. Aqui parece que há um pudor muito grande para se discutir alguns temas, Carla. Eu vejo hoje, depois de muitos anos, a gente consegue repensar um país com pessoas que defendem um modelo mais à direita, um centro-direita. E todo mundo que vai dizer que tem um pensamento mais à direita precisa fazer a referência, não, eu sou centro-direita. Porque se você disser só que você é a favor do modelo de direita, eminentemente pessoas pensarão, esse cara é um cara de extrema direita. Não, não é isso. Eu acho que falta para a nossa sociedade serenidade ao discutir os assuntos. Isso tem me incomodado muito. A paixão tem tomado conta e não o amor tem tomado conta. é que tudo parece que virou meio partido de futebol, né? Tem aquele sentimento. Não é que eu quero ver o meu time vencer, eu quero ver o seu perder, né? Então, é um sentimento muito ruim, né? Porque a gente não pensa no coletivo, inclusive. Eu entendo o que você está falando. Quando a gente vive essa polarização, a gente para de pensar nessas questões que são tão importantes para a sociedade, né? E são tão caras em todos os sentidos. Cara no sentido financeiro, cara no sentido porque a sociedade precisa disso. Quando a gente pensa num país como o Brasil... e ele é um país com muitas diferenças sociais também, a gente vê um povo que precisa, né, que necessita, que é carente, né? E é lógico que a gente vê ali, completamente, de novo, se a gente trouxer os Estados Unidos, quando a gente para pensar na classe média, a classe média nos Estados Unidos ela é enorme. Uhum. Ela é a grande maioria da parcela da população. E no Brasil é a menor parte da população. Exatamente. Você tem aqui uma população muito carente, e ela é carente de tudo. Ela é carente de educação, ela é carente de acesso à justiça, ela é carente de saúde, ela é carente de verdade. De absolutamente tudo.